Boa noite, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, bem-vindos novamente à caverna. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Vamos voltar aqui para a nossa análise do Bitcoin, né? Estrutura de mercado com price action puro. Vocês estão vendo, pessoal, que eu não uso absolutamente nenhuma média móvel, de onde a gente está, tudo isso está acontecendo, né? A gente tem que lembrar sempre o que a gente falou no vídeo anterior, né? Eu não sei muito caso vocês da vida que curtem muito isso, mas é importante, pessoal, porque se é uma sequência, né? Não adianta pegar pessoas que um dia falam, enfim, né? Um dia fala uma coisa que vai, no outro vídeo esquece o que falou de um vídeo anterior, então a gente sempre segue aqui o que a gente está falando, né? Segue a sequência. E a gente não estava, né? Ontem falando sobre esse rapaz fechar positivo, não era a história desse rapaz fechar positivo. Aí a gente volta no outro vídeo, ó, quantos vídeos do vídeo, né? Falando dessa possibilidade desse fundo mais alto aqui, parará. A gente estava esperando um cara positivo fechar para dar nossa high, aí ontem ele tinha dado a high, beleza? Bom, pessoal, tudo isso aqui a gente acompanhou e ele aconteceu, né? A gente falando da possibilidade, né, de vir aqui ainda. Só que aqui tem umas coisas mais importantes que aí realmente eu já separei, falando para vocês qual que é o level azul. Bacaninha, né? Dúvida cruel, sai fundo, repete, falando que não tinha problema perder o fundo, que ele ainda poderia voltar a subir. Beleza? Mas o que a gente colocou? O que eu tenho mais importante aqui? Eu sempre coloco, deixo nos vídeos abaixo, tá ok? Vamos ver a primeira coisinha que aconteceu? Deixar um topo mais alto, na volta deixar um fundo mais alto, na volta deixar um fundo mais alto, para agora, quem sabe, fazer essa continuação. Quem sabe, né? Não é que ele vá direto, né, pessoal? Ele pode vir de qualquer jeito, ou pode, né? Enfim. E aqui está uma importância, tá ok? A gente não sabe como ele pode ir, se é que ele vai ou tudo mais. Mas se ele for, ele pode ir direto ou fazer qualquer movimento desse. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pronto, voltei com a minha caneta. Mas a gente não tinha falado dessa possibilidade então dele subir, né? Tudo mais. E mais algum momento aqui, ó, que eu acho bem importante, que isso aqui, ó, falando sobre onde ele poderia engasgar. Aqui. O único medo agora é realmente ele vir para aqui e reagir aqui embaixo, tá? Aí se ele vai reagir e perder isso aqui, vai ligar um alertazinho, tá ok? O que a gente quer, né? Mesmo que ele faça isso, segure, crie outro e comece a reagir por cima, tá? Quando a gente começar a ver, tipo isso aqui mesmo, tipo isso aqui mesmo, segurar por cima, só que segurar agora, né? Mais uma vez e não voltar a perder, cara, aí sim. Mas esse topo aqui é o de referência, né, senhores? É isso que a gente estava falando. Então, como é que a gente está hoje aqui, baseado nessas duas informações? A gente não teve esse rapaz, então, que fechou acima do 20, que a gente tem falado também muito essa importância, né? Vim fechar 20, vamos ver o que acontece. Ele já começando a dar alguma. Aqui não, tá, pessoal? Aqui é o pior lugar que vocês podem pensar em comprar. Nessa região. Cara, ele pode ir, ele pode fazer o que ele quiser. Mas aqui é uma região de topo, a gente está nessa briga dos 20 ainda, né? Acabou de fechar, tá? A gente vai falar sobre possibilidades também de compra, como é que funcionaria, tá ok? Mas outra coisinha bem importante que a gente colocou aqui, ó, eu desenho essa opção desejada de alta, só para já, né, que saia aquela história que a gente já falou, romper esse topo, né, ou começar a fazer estrutura de alta de qualquer forma que seja, né? Importante isso aqui que a gente desenha nesse momento aqui, dessa possibilidade dele vir quebrar acima, né? Ainda fazer um topo, que eu falo muito disso, né? Desde que ele respeite esse fundo, tá ok? Como é que a gente consegue ver esses movimentos aqui que eu desenho, se ele já acontece ou não? A gente está falando, obviamente, de diário, né? Mas ele aconteceu? Quando a gente puxa aqui também, ó, a mesma coisa, só para vocês entenderem isso aqui, tá? Em H4. Olha o comentáriozinho que eu fiz sobre H4, né? Mas se eu tiver que fazer a leitura, aqui se ele respeitar agora este fundo, tem que ser este aqui, porque este foi o fundo que quebrou. Se ele respeitar, ele pode, né, vir a inverter essa estrutura de baixa para inverter a estruturazinha apenas em H4. Beleza? Olha que importante isso aqui. Vocês deram uma olhadinha? Como é que foi esse desenho exatamente que a gente fez aqui, ó? Só para voltar, que se ele respeitasse, né, este fundo, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui, galera, é price action puro. Absolutamente entender o que o preço já fez, o que ele costuma fazer, o que ele pode fazer, tá ok? Não é que ele vá fazer. Quando vocês entenderem essa diferença do que o preço, né, pode fazer e o que ele vai fazer, mas não foi justamente essa estrutura que a gente desenhou ontem, dessa possibilidade dele fazer o que aqui, ó? Ele estava vindo de um fundo, né? Criou um topo mais alto, e aí o que eu desenhei aqui? Tem que ser este aqui, porque este foi o fundo que quebrou. Se ele respeitar, ele pode, né,
Se ele respeitar esse fundo, então, deixa eu marcar aqui também de amarelo, para a gente ver a mesma coisa. Se ele respeitar esse fundo de amarelo, ele pode fazer, né, este movimento e, quem sabe, continuar alguma coisa. Tá ok? Mas e esse movimento, quando a gente puxa para H4 agora? Será que ele aconteceu? Será que ele respeitou aquele topo? Né? Vamos tentar botar aqui. O que o preço acabou fazendo, quer queira ou não? Foi desenhado isso? Inclusive, né, essa segunda etapa aqui também deu uma entradazinha aqui, para quem se ligou a esse movimento, né? Falado ontem, né, desenhado lá no vídeo, justamente sobre isso. Você vê que ele ainda estava voltando aqui para a linha amarela, né? Foi neste momento aqui do vídeo que ele ainda poderia fazer essa possibilidade, e isso ele deu para gente. Um fundo mais alto, isso aqui eu estou falando em H4, mas é a mesma história de fundos mais altos, pessoal, porque eu não estou explicando lá para vocês quando é que faz uma quebra de estrutura, alguns momentos que ele pode fazer quebra de estrutura. Até então ele estava o quê? Mantendo todos, né, topos mais baixos, fundos mais baixos, né? Esse aqui era o último topo a ser quebrado, ainda não tinha quebrado nenhum topo, e aí quando ele quebra esse topo, eu chamei para vocês ontem no vídeo. Falei, ó, aconteceu alguma coisa, ele pelo menos quebrar, então ele pode inverter essa estrutura de baixa, tá ok? Gente, existem duas maneiras de inversão de estrutura. Você está numa estrutura de baixa, certo? Nossa, ficou feio pra caramba isso aqui, rapidinho. Deixa eu facilitar aqui para vocês, ó. Como é que a gente pode pegar dois tipos de estruturas aqui? Se você tem uma estrutura de baixa, tá? O que ele pode fazer primeiro? Ele pode não quebrar topo, tá ok? Mas deixar o quê? Primeiro, um fundo mais alto, né? Não vir brigar com o fundo e não conseguir, e quebrar topo, tá? Essa é um dos que pode acontecer. Qual que é a outra sequência que pode acontecer? Se você está numa estrutura de baixa, ele pode primeiro fazer exatamente o quê? Quebrar topo, primeiro seria quebrar esse topo, depois deixar um fundo, que aquele já caracteriza, né? Se ele deixar esse fundo, realmente ele já vai dar a possibilidade de fazer uma inversão. Vocês conseguem ver a diferença dessas duas aqui? Uma é justamente que, primeiro, deixar um fundo mais alto, né? Não tinha quebrado nenhum topo ainda, certo? Depois que ele deixa um fundo mais alto, ele quebra o topo, tá ok? Ou, se não, ele vem deixando o fundo mais alto, aí primeiro ele quebra um topo, e aí sim, quando ele deixa um fundo mais alto, né, ele caracteriza, porque você precisa de ter sempre duas coisas, né? Dois topos ascendentes, uma estrutura de alta, né? Mais alto, né? Que chama mais alto, que chama high high, HH, opa, beleza? E precisa de dois fundos mais altos para caracterizar o que é a estrutura de alta, que seria a low, né? Você vai ter primeiro a low low, que seria mais baixa, certo? E uma low high. Quando você tiver uma low high e uma high high, você já vai ter essa estrutura. Então, a high high e a low high. Essa aqui é a mais baixa, essa é a mais alta. Esse aqui é o mais baixo, esse aqui é o mais alto. Tá ok? Então, você precisa dos dois para poder acontecer isso aqui. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então. Explicado sobre estrutura e a mesma coisa. Quando a gente vê no diário, qual que foi a mudança do diário? O diário primeiro, tá devagarzinho aqui, rapidinho. O diário primeiro criou qual estrutura para a gente aqui, ó? Ele não quebrou topo. Ele está vindo desse topo, né? Mas ele deixou a possibilidade, que seria aquela segunda possibilidade lá. De quê? De fundo mais alto. Por isso que eu fiz essa leitura, que pode ser a inversão da estrutura, né? Então, se ele deixou um fundo e ele começa um fundo mais alto, já estou numa estrutura aqui de alta? Não, até quebrar esse topo, porque até então a gente tem o quê? Tipo, essa estrutura aqui, beleza? Ele ainda pode, né? Não, isso é muito importante, tá ok? Não quebrar esse topo ou já reagir mesmo, né? Pelo menos aqui tinha um pouco maior medo, né? Agora, isso daqui, a gente já tinha falado também, né? Que é o level do semanal, tá ok? A gente já vai puxar isso aqui certinho, mas como eu já comentei aqui, vai ser esta região aqui que vai dar algum perigo. Mas este fechamento, pelo menos no diário, é fraco, né? A gente gostaria de uma semana fechando acima do 20 mil, vai dar um pouco mais de confiança, né? Mas esse negócio de vai que, sei lá, dá qualquer coisa aí, pelo menos a gente começa aos pouquinhos, né? Dia a dia. Então, sim, já dá para dar um sorrisinho? Dá para dar aquele sorrisinho, assim, meia boca, né? Dá para ficar felizão ou não. O que a gente já deixou no vídeo, então, realmente? Se ele começar a segurar por aqui, tá ok? Se ele começar, ele ainda pode cair mais, alguma coisa só depois, enfim, né? Regras agora, no diário, continua a mesma coisa, não perder este fundo, não pode perder esse fundo, tá ok mesmo? A gente já desenhou isso lá, se ele voltar abaixo dos 20, gostaria? Não, né? O que acontece, gente? Se ele voltar abaixo do 20,
Na volta ele vai ter esse 20 para brigar de novo, né? 20 é chato. Então seria mais interessante ele realmente já daqui, se ele tivesse ido mais, não precisa de ser tanto, né? Mas se ele já tivesse ido mais, né? Reagido aqui assim, porque exato, ele fecharia mais parrudão, né? Mas a leitura é, fechou acima do 20, né? Tá deixando um fundo mais alto realmente e tá vindo de um topo mais alto do que os outros, né? Esses micro topinhos aqui. Então, né, pode estar querendo realmente vir buscar, vai ter que realmente brigar com essa região aqui, tá ok? Toda essa região aqui, por quê, né? Inclusive ele já veio uma vez aqui e já rejeitou ela, nesse candle, tá ok? Então ela é perigosa? É, né? Mas esse fechamento aqui acima do 20 chama a atenção, né? A gente gosta, mesma coisinha, dá para dar um sorrisinho e vamos ver o que ele acontece nesse momento aqui, tá ok? Deixa eu ver mais uma coisinha aqui rapidinho. Mas uma coisinha que eu tenho que trazer para vocês agora é muito delicado, tá, pessoal? Vocês sabem que a gente, né? Eu sou day trade, minha profissão mesmo, né? Então a gente estuda muito isso. Mas sim, né? Você sabe a diferença de, né, day trade, swing trade, né? Swing é quem opera mais semanas, dias, então ele vai ver time frames maiores, né? Eu acho particularmente o swing um pouquinho mais delicado, tá? Porque você precisa de movimentos maiores. Vocês vão trabalhar, vocês vão operar em gráficos maiores, né? Em time frames maiores. Então, automaticamente precisa de movimentos maiores, tá? Quando você faz o day trade, que é perigosíssimo, mas você faz com muito cuidado e tudo mais, estudando muito, a gente consegue pegar operações. Então, vocês querem ver uma coisa mágica? Que a galera tá desde esse peteleco aqui na caverna, a gente consegue visualizar isso aqui. Deixa eu puxar isso aqui para vocês, então, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, tá? Aqui, ó, antes e depois, tá? Eu vou armar aqui para vocês, mas isso daqui, ó, só para vocês verem, né? Hoje, a gente já coloca aqui, mas de onde vem? Quando a gente coloca aqui de onde veio, lá do dia 3 de junho, né? Então, neste momento, 3 de junho, às 15 horas, tá ok? Quando o preço tinha saído daqui, já fica armada essa possibilidade aqui, tá? E aqui acontece uma coisa, pergunte tudo, tá? Olha o que ele botou. E deixou esse H1, né, Renival? E mais uma vez, como sempre, a dúvida de onde armar. Isso aqui é muito importante. Por quê? Se a gente arma aqui, tudo é proporcional. Quanto maior o stop loss, maior vai ser o take, né? Se ele arma com essa dúvida que ele estava aqui, entre armar aqui e nessa outra daqui, né? A operação fica mais rápida. O valor é o mesmo, tá, pessoal? Mas vamos lá pegar essas duas opções aqui para a gente entender hoje o que aconteceu, né? Então essas mensagens aqui foram dia 3 de junho, tá bom? Mas vamos trazer elas aqui para agora rapidinho. Eu vou montá-las aqui. Na verdade, eu já tenho, porque a gente já está vendo isso aqui há muito tempo, né? Obviamente, só um pouquinho que está devagar aqui. Mas aonde foi essa entrada? Aqui, ó. Vamos puxar ela aqui. Acho que é essa aqui, ó. Não, essa aqui foi a minha, na verdade. Já falo dela. Tá? Essa daqui. E não tem a segunda aqui. Tá? É essa daqui. Seria a possibilidade 2 ou a 1, tá? Mas a primeira ideia dele era justamente isso daqui, tá ok? Deixa eu puxar aqui do lado para vocês verem que é a mesma operação. Vocês conseguem ver aqui, ó, né? O preço tinha saído aqui ainda para cima, a gente já deixou ela. Deixa eu abrir aqui, facilitar a vida de vocês, rapidinho. Com paciência, né, pessoal? Tem que ter, tá ok? Mas aqui, ó, essa operação, a entrada nessa região, certo? Stop loss, né? O alvo, o take 1 para 1, porque dá a proporção de 1 para 1, tá ok? E o mais mágico aqui, galera, é que quando a gente olha aqui e a gente puxa, né? Então o que aconteceu com a operação, tá? As duas funcionaram? As duas. Tanto essa quanto essa outra. Isso eu quero que vocês coloquem, que vocês entendam, tá? É mais arriscado essa daqui? É, porque fica mais curta de operar. Mas essa daqui, olha a mágica, tá? Qual que é essa aqui, ó? Deixa eu só puxar aqui, então. Essa aqui seria nessa daqui, ó. Deixa eu falar dela primeiro. Essa, quando a gente puxa 1 para 1, ele rapidamente deu take, que é mais arriscada. É menor, tudo mais. Mas aqui, ó. Já bate aqui, ganha a mesma coisa, tá, pessoal? Se você fechar toda ela, né? Aí que entra a mágica. Você não precisa fechar toda a operação, né? Se você já pegar alguma coisa aqui, ela já deu o teu take rapidinho aqui, tá ok? Você já paga ela. Se você fechar 50%,
Você não entende que a metade dela continua? E mesmo que você já tenha 50% no bolso, se ela bater aqui, se o valor é o mesmo, esses dois pedaços, você não perde dinheiro, né? O que você tinha, você perde. Então aqui você vai pegar menos 50%, né? Então você vai zerar a tua mão. Qual que é a manha que a gente faz? Quando a gente já pega o primeiro, pega mais de 50%. Sério, deixa runners rodar aqui. Qual que é a ideia aqui, mais ou menos, uma lógica? Você fechar, cara, que seja 90%, né? 90% de qualquer valor, tá, gente? Então, volto a dizer, essas duas operações, essa e essa daqui, ganha a mesma coisa, tá ok? Vamos botar um cálculo? 100 qualquer coisa, 100 dólares, 100 rublos, 100 reais, porque fica um número fácil de vocês calcularem, tá ok? Então vamos dizer que a pessoa entrou aqui para ganhar 100 alguma coisa, 100 dólares, beleza? Se você fechar 90% aqui, vamos puxar outra, sinceramente. Vamos puxar essa outra aqui, porque vocês vão entender pelo tamanho até o que pode funcionar aqui, ó. Se a gente fechar nessa proporção aqui, 90% da operação aqui, a gente já pegou 90% de 100 seria o quê? 90 dólares. Bota dólares, né? Porque já que opera em dólares, todo mundo gosta de falar número alto, tá ok? No bolso. Ou 90 reais se vocês quiserem. Tá? É só para quem gosta de, ó, né? Fica pensando. Se você deixar aqui 10% rodando, você vai ter 10 dólares rodando. A cada pedaço desse aqui, são 10 dólares a mais que você ganha no runner, né? Então eu não vou nem somar quantos que deram aqui, que você pode continuar na operação já com 90 conto no bolso, se for esta cálculo, né? 90 qualquer coisa, por isso que eu falo 90%, fica mais fácil, cada um vai ter o seu bolso. Por quê, gente? Ah, todo mundo vai falar, oba, eu quero ganhar 100, né? Mas se você entrar para ganhar 100, aqui você perde 100, aqui é menos 100. Tá ok? Ah, então menos 100 ninguém quer perder, né? Então não entre nessa operação com 100. Não seja ganancioso, não olhe aqui para cima, olhe daqui para baixo. Tá ok? Quanto é que você pode perder? Qual é a tua realidade no day trade, né? E a gente tenta buscar uma operação por dia. Então, por dia, quanto é que você pode perder, né? Como é que é teu bolso? Como é que você... Então, por isso que a realidade de cada um é cada um. Mas o movimento é o mesmo, tá ok? Então, fecha 10% aqui, deixa o bicho rodar, né? E pode ficar segurando ela até hoje. Continuar segurando, 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 até o tempo que você quiser. Beleza? Aí é com vocês. Ou, para quem quiser só fazer essa entrada e segurar, não aconselho, né? Aí, enfim, aí é estratégia, mas só para mostrar. Então, beleza, a caverna já amarradona lá, né? Já estava tempo esperando isso daqui. Aí, quando vem hoje, aí fora isso aqui, galera, teve muitas outras operações. Muitas outras operações. Beleza? Só para vocês terem uma ideia. Aí simplesmente ele coloca, né? Aqui pegando uma venda aqui que não armou, só de curiosidade, mas papá, né? Ah, perigoso, 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 perigoso. Para quem não conhece, não olha isso aqui, tá? Isso aqui foi eu, né? Aqui, ó. A minha entrada foi mais alta, tá ok? Eu nesse momento aqui, ó, ontem, vocês podem ver a hora certinha, dia de ontem, 3 às 18h50, né? Eu mandei isso aqui, isso faz sentido, né? Já, mas é o mesmo stop loss, tá ok? E aí, galera, quando a gente pega aqui, ó, a minha, a minha foi aqui, ó. Só para vocês verem a diferença. Foi bem maior aqui. Não faz diferença, ó, pegou mais, é como é que fala? Vai lucrar mais. Não, mesma coisa. Porque eu tenho meu bolso, ele tem o bolso dele, tá? E a gente entra 1 para 1. A proporção é de 1 para 1. Mesma coisa, aqui que a gente vê, tá? A gente não vê o take, não. A gente tem que pegar pelo menos 1 para 1. Então, eu armei essa aqui ontem, tá ok? Também deu boa, tá? Mas sofre mais? Era muito melhor ter pego aqui embaixo, ter esperado esse reteste aqui, né? Mas eu já quis pegar essa daqui, mesma coisa, pá, e se continuar, ela sobe. Só que o legal é isso aqui, galera. O que eu mais gosto dessa daqui, ó, é quando a gente olha isso aqui, esta operação aqui, e a gente puxa ela para o diário. Deixar assim mesmo. Quando a gente puxa para o diário, olha onde foi a entrada exatamente dela. Parece mágica, né? Foi neste pavio. Então a galera da caverna está comprada desde quando? Para quem quer segurar ou não. Desde a pontinha desse pavio aqui, ó. Foi esse movimento. Antes dele acontecer, tá devagar, né? Antes dele acontecer, foi a entrada aqui, ó.
milimetricamente, né? Minuciosamente, whatever, como vocês quiserem, tá ok? Então, galera, é isso aí, tá bom? A gente também começa a ver aqui, ó, a estrutura do próprio H1, quando ela começa a mudar, né? Antes tinha mais uma estrutura de baixa aqui e tudo mais, mas aqui a gente vê claramente que a estrutura de topos, fundos, bem clara aqui até, inclusive, várias possibilidades até, se a gente quiser ver estrutura, né? A gente não fala para ele mudar a estrutura, né? Antes ele estava o quê? Deixando topos, né? Fundos, topos mais baixos, né? Opa, perdão. Aqui ele começa a mudar essa estrutura bem. Ele começa a fazer topos e fundos mais altos, né? Ele começa até a mover mais, interessante, né? Então sim, isso aqui era aquele H4 mesmo que deixou uma dica lá para a gente já pensar nisso, né? Bom sinal, né? Ele começa a mudar a estrutura toda, tá ok? E essa foi a estrutura de topo mais alto primeiro, depois fundo mais alto, aí ele já caracteriza realmente, tá ok? Bom, galera, vocês têm que ter estratégia de vocês, tá? A gente já faz isso aqui há muito tempo. Vocês já viram nos outros vídeos aí e tudo mais, beleza? Bom, gente, o que a gente tem então hoje pro dia? Eu já comentei no começo do vídeo, mas é a mesma história, né? A gente precisa, né? Cuidado com isso aqui, tomara que vá, né? Ainda mais para quem já está comprado, né? Aqui eu não quero pensar em compra nenhuma, tá ok? Eu preciso de comprar fundos, que a gente compra fundo, aqui a gente lucra, né? A gente não é região de lucrar, não é região de comprar, então por isso que nunca compra em topo nessas regiões aqui, tá ok? Cara, a gente precisa de estrutura, né? Já que a gente quer comprar fundo, o que ele vai fazer? Será que ele vem e depois dá um novo fundo para dar uma nova possibilidade? Será? Né? Vocês têm que ter a estratégia de vocês estar preparado para isso daí, né? Qualquer lugar, sei lá, desde que a regra, né? Já falamos que não perca esse fundo aqui, tá ok? Ele vai continuar a estrutura de alta, tá ok? E se ele só for, o fundo era aqui. Não há o que fazer, galera. Não tem, porque é complicado. É complicado, vocês vão arriscar a comprar nessa região? Aqui é o quê? Se aqui é fundo, pensem assim, ó. Se na estratégia você tem um fundo, né? Você vai estar querendo comprar perto de fundo, né? Quando ele já começa, é a cabeça, é topo. Então é topo. Até que ele não faça novo fundo, sei lá se vai fazer, né? Ninguém sabe, né? Mas pode fazer, ele pode reagir essa região, pode segurar aqui, quem sabe, né? Criar um fundo, ninguém sabe, tá ok? Vai depender da estratégia de cada um, tá ok? Como eu não opero para hold, eu já falei há muito tempo, você já tem vídeo meu falando que eu já comprei há muito tempo aqui, né? 18,9 alguma coisa, nessa região, né? Já tá lá, tá nesse vídeo aqui, ó, só para vocês saberem. Vejam esses vídeos que é importantíssimos, tá ok? Porque eu já venho falando, né? Bitcoin, antes dele chegar nos 20 mil, só que eu já estou falando mais de 6 meses, né? Um ano, na verdade, do Bitcoin a 20 mil, né? Agora veja isso aqui, ó. O que eu escrevi nesse dia desse vídeo aqui, ó. É hora de comprar? Tá aqui, ó. No dia, há 2 semanas atrás, quando ele chegou, eu botei esse vídeo. Dá uma sacadinha nele, né? Aqui tá dizendo onde eu comprei, o que eu penso, tudo mais. Ah, enfim, pessoal, sigam aí o Caverna, que tá, né? Tudo dando certinho, acontecendo. Vamos que vamos. Show de bola, tá bom? Bom, gente, vocês entendem que para esse action a gente não fica tentando adivinhar o que vai acontecer. A gente vê as probabilidades, toma nossas atitudes conforme a nossa estratégia. Então, para quem não tem uma estratégia montada, né? Estratégia, e fica querendo ver vídeos para saber que horas que o cara do vídeo vai falar que vai subir ou vai, sinto muito, não vai ser nesse canal aqui. Tá? Aqui a gente ensina. Se vocês quiserem aprender tudo mais, eu tenho a caverna, me procura, eu ensino a fazer isso aqui, tá? Agora é profissional, tá, pessoal? Que é realmente óbvio. Eu estou cobrando a caverna porque tentei fazer ela gratuita, não funciona pelas próprias pessoas. Não funcionou. O dia que eu resolvi cobrar lá alguma coisinha, começou a funcionar a caverna, tá ok? Mas enfim, eu coloco só no máximo 10 pessoas, eu converso muito com as pessoas, eu não estou atrás de aluno, não é meu. Mas eu gosto, vocês veem que eu sou professor por natureza, né? Eu gosto de falar pra caramba, né? Enfim, tento ajudar. Agora, exato, é quem quiser muito mesmo. Então, quem quiser, me procura. Não gosto de fazer muita propaganda, mas enfim, estou já com o pessoal lá já bem treinado, então estou querendo novas pessoas para a caverna, assim. Beleza? Qualquer coisinha, procurei. Bom, fechamento? Já falei? Deixa eu ver mais uma coisinha aqui, então. Então, por hora é isso, pessoal, né? Felicidade desse dia está fechado aqui, tá ok? Vamos ver se o próximo dia, né? Ou mantém, lógico, para quem agora já está comprado, né? Quer que ele vá, não tenha dúvida, né? Para ver se pelo menos ele venha. Alguma região aqui, né? A gente já, cuidado com essa região toda, cuidado com esta região toda aqui, tá ok? Mas a gente quer sim, almeja, que pelo menos ele venha tentar alguma coisa perto do
topo, quem sabe, né? Não sabemos, mas a gente vê a probabilidade. Se esse próximo dia aqui agora fechar negativo, para baixo do 20, sabe uma coisa que eu não gostaria? Eu já quero resolver esse 20, tá? Mas não é o fim, tá, pessoal? Não é o fim, só que vai ter que ficar mais alerta, né? Porque daí a gente vai pensar o quê? Pô, se ele voltar aqui, será que ele vai voltar a brigar com o fundo? E aí será que se ele voltar a brigar com o fundo, ele vai perder esse fundo? Né? É os perigos que tem por aí, né? Por enquanto a gente está aqui, vamos ver se firma acima dos, né? Aqui dos 20 mil, tudo mais, né? Beleza, pessoal, é isso aí, tô gostando. Tô, né? Pelo menos o que a gente está pedindo, né? O que a gente gostaria que acontecesse está acontecendo. Então, obviamente, a gente vai ficar feliz. Aqui, pelo menos, galera, queria ver pelo menos em time frame menor, alguma briga por aqui. Quando ele firmar aqui, eu começo, cada vez que ele firmar mais, eu começo a ficar mais felizinho, né? Em time frames maiores, tá ok? Por enquanto em H1, já chegou a dar um retestezinho aqui? Nem, né? Só tá querendo ir, né? Só tá querendo ir, né? Vamos ver. Beleza? Então, forte abraço, segue aí a caverna, quando a gente tiver alguma outra coisa, tá? Eu vejo aqui sim, né? A gente teve esse fundo aqui que veio brigar com esse topinho aqui, já que a gente olhou em time frame menor, que perigo, né? Esse topo aqui, ele também já veio brigar aqui, né? Então, já fez este movimento, desse topo também já fez este movimento nesse topo, né? E continua seguindo. Estrutura, galera, estuda a estrutura que a resposta está nela. Tá ok? Não tem média móvel, não tem nada. Enfim, tem que conhecer o mercado. Tá ok? Eu vejo essa possibilidade. Então, será que ele ainda poderia perder isso? Né? O ruim, mesmo estrutura pequena falando, que se ele perde isso aqui, se ele começa a perder esses fundos aqui, na volta, se ele voltar, ele vai ter isso para brigar, né? Aí começa a ficar um pouquinho chato. Mas, não é o fim do mundo. A gente precisa de ver fechamento do diário. Como é que vai ficar esse diário? Como vai ser o fechamento dele, beleza? Então, acho que eu falei tudo aí, volte o vídeo, reveja, qualquer coisa pergunta, que a Caverna responde, beleza? Forte abraço agora, realmente, e o Caverna foi, galera. Até amanhã, até o próximo vídeo, 9 horas, fechamento do dia, que é o horário mais importante, né? Então, beleza, vamos torcer para que continue, para realmente dar uma estrutura de alta legal no diário, né? Por enquanto a gente só tem fundo, lembrando disso. O Caverna foi, forte abraço, pessoal.